Nós temos o propósito de abrir a palavra do Senhor, as Escrituras, e conhecer mais o nosso maravilhoso Deus. Podemos conhecer a esse Deus que se revela de forma tão maravilhosa, tão especial e suficiente para nós, na sua maravilhosa palavra. E nós precisamos abrir as Escrituras, precisamos ler, precisamos meditar, estudar e aprender mais de Deus e aplicar na nossa vida. E para que esse propósito, irmão, para que possamos desfrutar cada vez mais de uma intimidade, de uma comunhão com o nosso Senhor e Salvador, com o nosso maravilhoso Deus. E as Sagradas Escrituras nos ajudam, né, para que possamos, nessa caminhada da nossa vida, podemos ter experiências vivas com o nosso maravilhoso Deus, através da sua maravilhosa palavra. Irmãos, nós temos visto que Jeová, Yahvé, é o nome pelo qual Deus particularmente é conhecido nas Sagradas Escrituras. Nas nossas versões é traduzida para Senhor. Literalmente, Yahvé significa ser, né? Alguns têm traduzido também para o Eterno. Alguém tem traduzido também para o Deus que existe, ou o Eu Sou, né? Então, tudo é verdadeiro e vem realmente falar que o nosso Deus, ele é autossuficiente. Deus existe em si e de si mesmo. E que o nosso Deus, ele é todo suficiente e que ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda a glória. Esse é o Deus vivo e verdadeiro que se revela nas Sagradas Escrituras. Nosso Deus, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. De fato é o Eu Sou, é aquele que é autoexistente, autossuficiente. Ele é o nosso Senhor. E amados, no Antigo Testamento nós encontramos diversas variações ao nome Jeová. Nós já vimos isso em algumas oportunidades passadas. E em Gênesis 22 aparece aí Jeová Jireh, ou seja, Deus é o nosso provedor, ou Deus, ou o Senhor, ou Jeová proverá. E nós queremos estudar um pouco e conhecermos mais esse nosso Deus que adoramos hoje, e esse Deus realmente que é o Senhor, o Jeová Jireh. Diz assim Gênesis capítulo 1, 22, a partir do verso 1. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse o Senhor: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu hei de te dizer. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs-a sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele respondeu: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, Jeová Jireh. Donde se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá as portas dos teus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tomou os seus moços e levantou-se. Foram juntos para Beerseba, e Abraão habitou em Beerseba. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, um privilégio estar aqui diante do Senhor, e é um maravilhoso Pai neste local, na qual temos reservado, consagrado, para juntos, reunidos, em igreja congregada, Senhor Deus, podemos fazer a Tua maravilhosa vontade. E é um maravilhoso Pai, graças a Deus, porque temos a Tua palavra, a liberdade de estudá-la, de cultuar ao Senhor. Pedimos ao maravilhoso Pai, pela própria finitude e limitados como somos, ó Pai, a Tua maravilhosa ação sobre as nossas vidas. Dá-nos entendimento da Tua palavra e um coração disposto, Senhor Deus, a recebê-lo. Fala cada um de nós, o Senhor conhece pessoalmente, particularmente cada um de nós, nossas angústias, necessidades. O maravilhoso Pai, que precisa realmente ser moldado conforme a Tua vontade, e pedimos, usa a Tua palavra, Senhor Deus, nesta manhã, e transforma a nossa vida. Graças damos, Senhor Deus, porque temos a liberdade de ter a Tua palavra, a Bíblia, Senhor Deus. E dá-nos sempre, Senhor Deus, essa alegria e disposição de usufruí-la bem para conhecermos mais ao Senhor. Reconhecemos que a Tua palavra, Senhor Deus, reconhecemos a fidelidade das Escrituras, reconhecemos, Senhor Deus, que ela realmente é fiel aos preceitos do Senhor. Agradecemos ao maravilhoso Pai, em nome de Cristo, Teu Filho amado, a quem seja e será sempre a honra, o louvor e a glória para sempre. Amém. Irmãos, o versículo 14, ele diz que Abraão, ele chamou o nome daquele monte, onde Deus de fato revelou na terra de Moriá, diz aí claramente, diz que chamou aquele monte de o Senhor proverá, ou Jeová Jireh. Essa é uma das variações do nome de Deus. Pega o nome Jeová e coloca realmente a outra expressão Jireh, e aí nós temos essa tradução, o Senhor proverá. Agora, irmãos, esse foi o nome que Abraão resolveu dar àquele monte pelo qual Deus havia direcionado e dirigido a ele. Mais tarde, esse monte da qual Abraão ele ia sacrificar Isaque, seu filho,
foi ali onde o rei Salomão, ele construiu o templo em Jerusalém. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Isso é fantástico. Aquele local, muitos anos posteriormente, Salomão, naquele monte, lá na terra de Moriá, ele edificou o templo, o grande templo, chamado Templo de Salomão. Agora, irmãos, precisamos perguntar aí, olhando para o verso 14, para essa história, pelo qual Moisés deu um nome especial a esse monte, precisamos perguntar qual foi a razão que levou Abraão a dar o nome a este monte. E como nós lemos no texto bíblico, a resposta está do verso 9 até o verso 13, e faz bem dentro dessa perspectiva lembrarmos. Então Moisés, ele dá um nome àquele lugar, o Senhor proverá, mas tem uma razão, tem um motivo pelo qual aquele monte recebeu aquele nome, e diz que eles vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Deus diz: é esse o lugar. E edificou Abraão ali um altar, versículo 9 diz, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha, diz lá. E aí diz que Abraão, ele estendeu a sua mão, ele tomou o cutelo e ia de fato imolar o seu filho. Mas aí ele ouviu uma voz de um anjo no céu que brandou 2 vezes: Abraão, Abraão. E Abraão diz: eis-me aqui. E aquele anjo diz: olha, você não faça nada a esse rapaz, né? Porquanto eu sei que agora você reverencia, você tem o temor de Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho, Isaque. E aí diz que Abraão, ele levantou os olhos e que viu realmente um cordeiro que estava ali preso pelo chifre, ou um carneiro, e ele sacrificou esse animal em lugar do seu filho Isaque. O texto é bem claro em dizer isso no verso 13. Então, irmãos, desse contexto, dessa razão maravilhosa e magnífica, Abraão resolveu colocar o nome daquele monte Deus proverá, porque Abraão viu a intervenção divina naquele lugar. Abraão realmente, ele viu Deus intervindo, porque ele estava disposto a sacrificar o seu filho Isaque, e ele viu realmente a intervenção gloriosa e maravilhosa de Deus em salvar Isaque e prover um substituto no lugar de Isaque. Então a ideia é que Deus proveu um substituto para Isaque. Deus proveu, Deus interviu de forma maravilhosa, extraordinária, gloriosa, bondosa, amorosa, para com Abraão e para com o seu filho Isaque. E Deus realmente proveu um carneiro que estava ali preso para morrer ou ser sacrificado em lugar de Isaque, o seu filho. Esta é o contexto, esta é a razão pelo qual Abraão dá o nome àquele lugar de Deus proverá. Deus, esse nosso Deus maravilhoso, proveu um cordeiro para substituir em sacrifício a Isaque, filho de Abraão. Agora, irmãos, no verso 1 e 2, nós lemos que Deus, ele aparece a Abraão, né, uma voz, e Deus realmente dá uma ordem a Abraão. E o texto diz claramente para nós que Deus está colocando Abraão à prova, a um teste. E diz: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse, ou em outra versão, talvez usou a expressão tentou Deus, mas a ideia é de colocar à prova, fazer um teste. Realmente colocou Abraão uma provação. E amados, olhando para a ideia, é uma provação pesada, não é uma provação tão simples assim. Então Deus chega para Abraão e vai testá-lo, vai colocar a sua fé à prova. E é uma provação pesada, uma provação difícil. E Deus pede que ele sacrifique o seu filho Isaque.
E nós estamos aqui, irmãos, diante de um filho, Isaque, da qual Deus fez a promessa a Isaque e a Sara, de que Isaque, né, herdaria a bênção de Abraão, de que Isaque realmente seria o herdeiro da promessa. E é interessante que o texto diz e repete, olha, é o teu filho, o teu único filho. Mas aí você poderia perguntar, mas ele não tinha um outro filho com uma serva chamada Agar e Ismael? Mas lembre-se que Ismael já tinha sido mandado embora junto com a sua mãe, Agar. Ele não realmente era o filho da promessa. Não cabia a ele a herança, herdar a promessa. Ele realmente já tinha sido deserdado. Lembra que ali foi um jeitinho que Abraão e Sara queria dar realmente a demora na sua concepção, na concepção do casal, de Deus responder a sua promessa. Então, nota o destaque aqui, é o filho e o único filho, aquele que detém a promessa. E notamos, irmãos, que a promessa de Deus que ele fez uma vez a Abraão está lá em Gênesis capítulo 15. Você pode voltar um pouco a sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 15. E diz assim no verso 1, olha, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandiosíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Jeová, o Yahvé, que me hás de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eleazar. Disse mais Abrão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olhai agora para os céus e conta as estrelas, se podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu Abraão no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Versículo 7 diz, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a esta terra para herdares. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma um bezerro de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte dele em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxortava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão, saiba de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ão e afligi-lo-ão por 400 anos. Mas também o julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tomará para cada parte a medida da injustiça dos amorreus, não está ainda cheia. Versículo 17, e sucedeu que posto o sol, houve escuridade, e eis um forno de fumo, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo, a tua semente
tenho dado esta terra desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu e assim por diante. Termina o texto. Irmãos, o que eu quero destacar aqui, quando Deus faz essa aliança com Abraão, é o fato de que Deus, Ele manda que animais sejam partidos, e coloca um animal de um lado e do outro, e Deus passa sozinho no meio desses animais. Abraão não passa com Deus, somente Deus passa sozinho no meio desses animais. O que isso significava? E Deus está ali fazendo uma aliança com Abraão. E a ideia da aliança era o seguinte, que uma vez feita aquela aliança, tinha que ser cumprida. Mais uma vez, não é como o nosso contexto, né, ocidental, de que constantemente as pessoas fazem promessas ou alianças e quebram essas promessas e alianças. Mas na cultura oriental é diferente. E Deus está fazendo uma aliança com Abraão, e a ideia dos animais partidos a ideia é o seguinte: se ele não cumprir aquela aliança, aquilo que foi feito com o animal deveria ser feito com a pessoa que faz a aliança. E ali, naquele contexto, Deus passa sozinho. Abraão não passa com Deus. Deus faz uma aliança com Abraão, mas Deus faz uma aliança com o seu próprio nome, o próprio Deus. O próprio Deus dá a garantia a Abraão e diz: olha, se eu não cumprir a minha promessa, a minha aliança que estou fazendo a você, aquilo que aconteceu a esses animais, seja o que aconteça comigo. Então Deus está empenhando o seu ser, a sua maravilhosa palavra. Então esse é o contexto. Deus está colocando realmente Abraão à prova, pedindo o seu filho, a quem o próprio Deus havia prometido e havia feito uma aliança, e de que realmente esse Isaac, Deus tornaria uma grande nação, abençoaria realmente com uma possessão de terra, e que essa bênção seria muito mais especial, porque de Isaac descenderia o Messias, o Cristo, o descendente da mulher, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então é essa ideia que está aqui, e Abraão sabe dessa realidade, Abraão sabe dessa verdade. Então Isaac é aquele que detém a promessa, e agora Deus está pedindo que esse menino, que foi nascido realmente numa situação extraordinária, e lembremos que Abraão já era idoso e Sara, além de ser idosa, também não poderia mais dar filho. Os dois tinham passado o tempo de procriação, e Deus age de forma maravilhosa e milagrosa na vida do casal, e o ponto de que eles têm um filho, e esse filho chamado Isaac. Agora, irmãos, como é que Abraão agiu diante dessa provação? Nós precisamos notar. Agora note, irmãos, que Deus está colocando Abraão à prova. E toda essa leitura de Gênesis 22 que acabamos de notar, faz parte de uma provação que veio sobre a vida de Abraão, e uma provação difícil, dura. E precisamos lembrar, irmãos, que Deus, Ele coloca os seus filhos à prova, entendeu? Deus coloca os seus filhos à prova. Não estamos falando aqui de uma pessoa incrédula, estamos falando do pai Abraão, um homem de fé, considerado o pai da fé. Não estamos falando de alguém que no momento agora ele fez algo abominável a Deus e é digno da ira de Deus. Nós estamos dizendo nesse sentido. Nós estamos falando de alguém que, por exemplo, fez uma abominação, um culto idólatra e ofendeu a Deus. Estamos falando de uma pessoa que tem já um bom tempo de caminhada com o Senhor e agora está passando por uma provação difícil, muito difícil. Irmãos,
lembrando que nós também somos filhos de Deus, né? Nós cremos em Deus, cremos em Cristo Jesus como Senhor, e Deus nos coloca à prova também. A nossa fé é provada. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 a 16, Pedro é bem claro em destacar que a nossa fé é provada, né? E ele até diz que a gente não precisamos ficar surpreendido, ou surpreso, ou admirado. Eu estou sendo provado por Deus, eu estou passando por essa provação, eu que amo a Deus, sigo a Deus, obedeço a Deus, faço minhas orações, cultuo ao Senhor, creio em Cristo Jesus, estou passando por essa dura provação na minha vida. Sim, irmãos, a Bíblia diz que Deus prova os seus filhos. O exemplo está aqui em Abraão, e Pedro é bem claro para conosco: a sua fé vai ser provada, Deus vai colocar teste na sua vida. Não se surpreenda, não se admire, né? Deus, conforme sua vontade soberana, a sua sabedoria, o seu amor e os seus propósitos para com a nossa vida, vai nos colocar à prova, vai nos colocar à prova. Agora, como agimos diante das provações, dos testes que Deus envia para a nossa vida? Lembramos, irmãos, que provação é diferente de tentação, tá bom? Então, Deus a ninguém tenta, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, mas Deus, ele coloca os seus filhos à prova, né? A teste da sua fé. Como Abraão, irmãos, agiu diante dessa provação de fé da promessa que Deus tinha feito a ele? Primeiramente, nós podemos ver, irmãos, que Abraão, ele se submete a essa provação de Deus. Ele aceita a provação de Deus. Agora, irmãos, quando o texto diz assim, onde Deus fala: toma o teu filho, o teu único filho, no versículo 2, quando Deus está dizendo: olha, Abraão, você vai tomar o seu filho, o seu único filho, e você vai até a terra de Moriá, um monte que eu vou te mostrar. E Abraão já estava sabendo realmente a ideia, a lei, o tutelo, vai sacrificar o seu filho. Só que Deus, ele não está aqui na sua vontade diretiva, entende? Deus não é aquela vontade de impor, certo? É o que nós chamamos, ou que os estudiosos chamam de vontade permissiva de Deus, tá? De uma vontade permissiva de Deus. Então Deus está dizendo a Abraão que ele deve tomar esse filho, mas Deus não está impondo, né? Não é a vontade, vamos dizer, diretiva de Deus, impondo, você tem que fazer, né? E Deus vai usar os meios e os recursos para que a vontade seja realmente realizada, seja imposta a vontade de Deus nesse sentido. A ideia, irmãos, é de que Deus está dando a possibilidade, abrindo a possibilidade de Abraão não realizar aquilo que Deus está pedindo, dele fugir dessa aprovação, dele tem a possibilidade de desobedecer a Deus. É claro que toda desobediência é pecado? Sim, toda desobediência é pecado. Mesmo quando Deus ordena e deixa a possibilidade de nós desobedecermos, ainda é pecado e traz consequências aos pecados. Mas o interessante é que diante dessa provação e desse pedido de Deus, vamos dizer assim, não a ordem, mas para a gente entender melhor, como Deus pedindo a Abraão, né, de forma branda, de forma serena, não impondo, ele resolve obedecer a Deus, se submeter àquela provação. Ele não foge da provação. É notável também que Abraão aqui, ele está plenamente consciente dessa provação de Deus. Ele está consciente disso. Ele sabe o que Deus está pedindo, ele sabe o teste, a prova que tem que enfrentar. Notamos também no texto, irmãos, que Abraão não entra em desespero diante disso, não põe a mão sobre a cabeça, não se desespera, não se joga no chão, não rasga as suas vestes, não cobre a cabeça com cinza, como alguns fazem diante,
de algo dramático que aconteceu sobre a sua vida, era costume dos judeus fazerem isso, né? Rasgarem suas vestes, né? Se jogarem no chão, prantear, vestir um pano de saco, né? E colocar cinza sobre a cabeça, clamando a misericórdia de Deus, né? Se desesperando em choro. Não, Abraão não faz isso. Abraão também, ele não surta, né? Ele não briga com o Senhor, né? Não bate de frente com Deus, né? Ele não questiona a soberania, a vontade, o poder de Deus. E nós temos alguns personagens, né, que diante dos momentos de provações fazem isso, né? Nós temos o caso de Jó, mas Abraão não faz isso, tá? Ele não surta diante de Deus. Abraão, ele se dispõe realmente a preparar tudo. O que Abraão faz? A Bíblia diz que logo cedo ele madrugou, versículo 3, né? Ele madrugou. Ele diz: olha, vai a Moriá, toma teu filho, Deus mandando, e oferece ali como holocausto, no monte que eu vou te dizer. E aí Abraão, ele acorda de madrugada, ele vai preparar tudo, sai para cortar a lenha, preparar tudo, pega o tutela, o fogo, o seu servo pega Isaac e diz: vamos, temos que ir. Então ele aceita essa aprovação, ele aceita esse teste de Deus, mas tinha a possibilidade de não aceitar, tinha a possibilidade de desobedecer realmente a esse Deus. Agora, irmãos, também Abraão, ele poderia aqui não somente negar esse pedido de Deus, desobedecer a Deus, mas Abraão também, irmãos, poderia questionar, argumentar com Deus aquilo que Deus estava realmente pedindo para Abraão, porque realmente não é algo assim comum, e vamos dizer assim, normal e sagrado e santo dentro da cultura judaica, ou dentro daquela cultura de Abraão, melhor dizendo. Abra em Gênesis capítulo 26, versículo 5, você vai em frente, você vai entender o que eu quero dizer. Gênesis 26, versículo 5, diz o seguinte: porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis. Mas aí você pergunta: mas a lei só veio depois, com Moisés? A lei dada por escrito, mas Abraão já sabia os preceitos, as leis de Deus. Ele já sabia o sacrifício que era para ser oferecido a Deus, que era um cordeiro, um carneiro. O que eu quero dizer, irmãos, é que Abraão estava consciente de que oferecer sacrifício humano é coisa de pagão, que tinha também na época de Abraão. E Deus está pedindo um sacrifício pagão para Abraão. Essa é a ideia. Então Abraão tinha noção, mesmo, né, não conhecendo como nós conhecemos Levítico, vamos dizer assim, Deuteronômio, com todas as prescrições, mas aí ele sabe que tem que fazer um altar para o animal ser sacrificado, ele sabe que tem que ter um cordeiro, lenha, tem que ter um tutelo, sangue precisa ser derramado, né? Ele tem uma noção de quais são os preceitos, as leis desse Deus maravilhoso, e ele sabe muito bem que o que é um sacrifício pagão, e nós já vimos isso também, o que é um sacrifício pagão. Então nós estamos aqui diante de um Abraão, que ele está obedecendo, ou se colocando à disposição da aprovação do teste a Deus, e ele não resmunga, ele não reclama, ele não questiona teologicamente a Deus, né? O Senhor está pedindo uma coisa pagã, isso não convém com o teu caráter, isso não convém com a tua santidade. Ele não questiona a promessa que foi feita em Gênesis capítulo 15, que nós sabemos a Deus. Ele diz: Senhor, o Senhor mudou agora? Será por acaso aquele Deus que cumpriu a promessa vai ser agora aquele que vai quebrar a promessa? Porque ele prometeu realmente Isaac,
E agora, se Isaac morresse, Deus estava quebrando a sua promessa, né? E pelas mãos do próprio Deus, Deus estava ordenando isso. Isso não veio da cabeça de Abraão. Foi Deus que ordenou tudo isso. Mas tudo isso eu estou questionando, mas Abraão também poderia questionar, e Abraão não faz, né? Abraão não, ele se dispõe realmente a se colocar debaixo da vontade de Deus. Ele diz: Deus sabe o que está pedindo, Deus sabe o que está fazendo, né? Mas imagine eu e você, irmãos, em certas situações, né? Diante da provação, será que a gente agiria como Abraão agiu, né? Será se aceitamos a disciplina quando vem de Deus? Ou será que muitas vezes nós somos como os que são pais aqui, já conhecem muito bem? O filho faz algo errado, disciplina o filho, né? E aí, vamos dizer, no contexto mais atual, você vai ficar aí um dia sem o celular, ou você vai se recolher aí no seu quarto, né? E aí, o que é que acontece com os nossos filhos diante dessa disciplina, né, que a gente propõe para eles? Será ser aceito, né? Mas podemos trazer à nossa memória aí a reação de alguns, né? Começam a se bater pelo chão, começam realmente a reclamar, começam a argumentar teologicamente: o pai, o Senhor é injusto, o Senhor não é um pai muito bom, ou a mãe. Mas, irmãos, e nós, com respeito a Deus, para pensar, né? Passamos por provas, vamos passar por testes, por provações. E qual tem sido a nossa reação diante das provações do nosso Deus? Será se temos agido como realmente Abraão agiu? Agora, irmãos, Abraão estava bem seguro, bem convicto de que Deus não ia quebrar a sua promessa. O que podemos notar aqui é que Abraão, ele já está aqui com um bom tempo de caminhada com Deus, um bom tempo de experiência com Deus. Abraão realmente já está idoso, e Abraão, ele mostra que a sua fé amadureceu. A fé de Abraão chegou a um patamar de maturidade extraordinária, e esta é a razão por que Abraão agiu da forma como agiu. Ele agiu como uma pessoa segura, uma pessoa convicta de que Deus manteria firme a sua promessa. O teste poderia passar na visão, na nossa visão, algo assim, realmente incomum, sem dúvida, mas Abraão, ele confiou, mostra convicção, mostra realmente uma maturidade de fé em Deus, mostra uma calmaria. O texto todo, ele está sempre disposto, ele diz: eis-me aqui, ele está atento, né? Ele está consciente, ele se mantém sereno, se mantém calmo, se mantém tranquilo. Talvez se fosse eu e você aqui, Deus pedindo nosso filho, ele estava em desespero, né? Arrancava os cabelos, né? Clamaria por: não, Deus, meu filho não, leve a mim, que eu morra em lugar do meu filho. Levaria em desespero. Mas o texto todo é uma serenidade, uma tranquilidade, uma calmaria, né? Mas é uma convicção de fé extraordinária naquilo que Deus prometeu, e mais ainda, porque ele conhece a Deus, porque ele conviveu com Deus, porque ele teve uma experiência de vida com Deus, e essa fé amadureceu. No versículo 5 do capítulo 22, versículo 5 do capítulo 22, Abraão diz o seguinte: e disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço, no caso de Isaac aí, iremos até ali. E ele disse: e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele diz: vai eu e Isaac, nós vamos adorar a Deus naquele monte, mas nós vamos voltar. Ele já demonstra a sua convicção,
a sua certeza. Ele já demonstra a sua tremenda maturidade. No versículo 7 a 8, ele vai com Isaac, e Isaac faz uma pergunta ao seu pai, e ele responde com serenidade, né? Meu pai, ele disse, eis-me aqui, meu filho. Ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E a resposta de Abraão, Deus proverá, meu filho. Deus proverá para si mesmo o cordeiro para o holocausto. Deus vai prover o cordeiro. De uma convicção, né, extraordinária. E isso chama a atenção no texto. Desde sempre, desde o primeiro momento da provação, quando ele tem consciência de que Deus realmente quer provar, Abraão mostra uma maturidade extraordinária, uma convicção em Deus, uma certeza de que Deus cumpriria, né, a sua maravilhosa promessa. Irmãos, e esta maturidade de Abraão, ela não veio da noite para o dia, ela veio com o tempo, mas foi com um tempo de brincadeira não, mas foi um tempo de caminhada com Deus, um tempo de experiência, de conhecimento e de comunhão com Deus. Abraão poderia passar esse tempo, desde que foi chamado de Ur dos Caldeus por Deus, a ir para uma terra que Deus ia dar e abençoar Abraão. Ele poderia levar uma vida de caminhada com Deus desleixado, entendeu? Poderia levar uma vida de caminhada, de experiência, de comunhão com Deus, de forma desleixada. Mas não é isso que encontramos lá. Ele realmente teve uma experiência vívida de comunhão, de conhecimento de Deus, de conhecimento de Deus, de meditar nas promessas de Deus, daquela jornada de caminhar, mas não estava caminhando sozinho, estava caminhando com Deus, de conhecer mais a Deus, né? De experimentar essa comunhão maravilhosa com esse Deus. E naquilo, irmãos, que Abraão confiava, se concretizou. No versículo 8, 13 e 14, nós sabemos a história, e diz que de fato ele estava já preparado para degolar, né, Isaac. Mas veio a voz do anjo, Deus falando, e diz: olha, não faça nenhum mal a este jovem, a esse rapaz, porque agora sei que temes ao Senhor. E logo ali aparece um cordeiro, o que Abraão diz: Deus proverá um cordeiro, meu filho. Deus proverá um cordeiro para Deus, para Ele mesmo. Abraão não levou o cordeiro. Abraão poderia levar o seguinte: eu vou levar Isaac, mas sabe uma coisa? Eu sei, tenho convicção de que Deus não vai sacrificar Isaac. Eu vou levar aqui um cardeirinho, sem mácula, sem defeito, de 1 ano, conforme a prescrição. Vou levar esse cordeiro. Ele não leva o cordeiro. Mas ele não estava com tanta convicção, estava com tanta certeza, e eu acredito que sim. Por que ele não levou a tiracolo o cordeiro do seu rebanho? Porque diz: quem vai prover isso não sou eu, não. Quem é Jeová Jireh não sou eu. Quem é Jeová Jireh é o Deus que eu creio, é o Deus que eu confio. Esse é meu Deus. E aqui, irmãos, é fantástico. E ele se compromete isso diante do seu próprio filho. Quando seu filho fala: o senhor não esqueceu nada não, pai? O senhor trouxe a lenha, trouxe o fogo, o senhor não esqueceu de nada não? Vamos voltar aí 3 dias de viagem atrás para poder as cordeiras. Mas essa não foi a resposta dele. Ele diz: Deus proverá para si. Versículo 8, disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E foi isso que Deus fez. Foi isso que Deus fez. Deus proveu o cordeiro. Não estamos dizendo aqui, irmão, que aquele cordeiro apareceu do nada. Não estamos dizendo essa ideia. Mas Deus sabia, e Deus já tinha providenciado esse cordeiro para o sacrifício. Deus proveu. Não foi Abraão,
não foi Isaac, foi Deus que proveu esse cordeiro para o sacrifício. Então aquilo que Abraão, ele confiava e acreditava, aconteceu do mesmo modo, aconteceu de forma extraordinária. Irmãos, o que acontece depois é que Deus vai reafirmar aquela promessa de Gênesis capítulo 15, que nós lemos aí. Deus vai reafirmar essa promessa. A partir do verso 17, ele diz, olha, versículo 17, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia, e aí verso 18, e em tua semente serão benditas as nações da terra. Então Deus reafirma aquela promessa feita lá em Gênesis capítulo 15 a Abraão. Deus reafirma a sua maravilhosa promessa. Agora, irmãos, após Abraão realmente ter sido aprovado pelo teste, como de fato ele foi aprovado aqui, ele passou pelo teste, pela aprovação, de forma maravilhosa, de uma fé de maturidade tão grande. Cabe uma pergunta aqui, irmão: se isso tivesse ocorrido no início da carreira cristã, vamos dizer assim, de Abraão, será se ele teria passado pelo teste? Pense se essa aprovação fosse no início da vida cristã, vamos dizer assim, de Abraão, no início da sua fé. Como nós lemos, Gênesis capítulo 15, versículo 16, quando Deus faz essa promessa a Abraão, diz que ele creu na promessa do Senhor. E de fato, eu acredito, ele creu nessa promessa. Agora, a sua fé estava tão forte assim, tão madura, talvez essa seja a melhor expressão, madura, para que, se o teste fosse logo ali, pouco tempo, ele passaria pelo teste. Vamos lembrar em Gênesis capítulo 12, versículo 11 a 20, logo quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, Abraão Deus recebe uma promessa de Deus: sai da tua terra, da tua parentela que eu vou te mostrar. E Abraão, ele vai para o Egito, e quando chega lá no Egito, ele inventa uma mentira tremenda para salvar a própria pele. Ele sabe que Sara é muito bonita, Ele diz: olha, pode ser que esse pessoal aqui veja que você é muito bonita, e aí, se souber que eu sou seu esposo, aí vão dar fim ou dar cabo à minha vida. Então você vai dizer que é minha irmã. Isso também ocorreu em Gênesis capítulo 20, versículo 2, a mesma coisa. Ele chega lá na terra e ele mente de novo. E é interessante que nessas duas ocasiões Deus interveio. Deus apareceu em sonhos a Faraó e ao rei e diz: olha, não toque nessa mulher, não toque. Deus interveio. Nós podemos lembrar bem em Gênesis capítulo 16, onde depois de ter recebido a promessa e ter crido na promessa de Deus, Abraão peca com Agar. Abraão peca na tentativa de prover para si mesmo um meio pelo qual poderia herdar a promessa de Deus. Então ele comete um pecado, Ele tem um relacionamento com Agar, sua serva, da qual nasce realmente Ismael. O que queremos dizer, irmãos, é que o Abraão de Gênesis 22 não é aquele Abraão do início da sua vida cristã, vamos dizer assim. É um Abraão que tem uma maturidade de fé extraordinária, devido à sua experiência de conhecimento e comunhão com Deus. Ele agora é um crente maduro, é um crente que enfrentou uma jornada mais de conhecimento e comunhão com esse Deus maravilhoso. Agora, não podemos deixar, irmãos, de falar também, de considerar a confiança que Isaac tem no Deus de seu pai Abraão. Isso também é de se impressionar. Em Gênesis 22, 7 a 8, quando Isaac faz aquela pergunta: onde está o cordeiro?
E Abraão diz para ele: olha, Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Isaac confia na palavra do pai. Mas não é só confiar na palavra do pai, ele confia no Deus de Abraão. E lembra que Isaac aqui não era uma criancinha de 12 anos, já era um jovem, para lá dos seus 20 anos, já era um jovem adulto, vamos dizer assim. E ele já entendia a questão do ritual, claro, ele viu o seu pai fazendo o sacrifício, sabia que precisava um cordeiro, mas ele confia no Deus do seu pai, Abraão. Ele viu o tempo de comunhão, de conhecimento, de fé que Abraão tinha em Deus. E no versículo 9 a 10, quando Abraão faz todo aquele ritual, Abraão, imagine, irmão, Abraão já é um velho, e um jovenzinho aí, de toda força, Isaac, não é? Você acha que Isaac não deixou seu pai lhe amarrar? Deixou. Isaac, ele deixa Abraão amarrar. Isaac deixa seu pai o colocar sobre a lenha. Isaac deixa seu pai levantar o tutelo. Não sei se o pai vendou ou não, algumas figuras mostram assim, né? Tudo Isaac deixou. Ele poderia muito bem correr, poderia muito bem desobedecer ao pai. Não vou, pai, isso é problema seu, resolva. Ele poderia muito bem brigar com o seu pai naquele monte, e eu acho que prevaleceria sobre o seu pai. Mas não, Isaac também demonstra, mesmo já, a sua fé no Deus do seu pai Abraão. Isaac aprendeu com seu pai, foi discipulado pelo seu próprio pai, né? Isaac está dizendo: eu sei quem é o Deus do meu pai confia nesse Deus, eu também confio nesse Deus Todo-Poderoso. Isaac sabe, irmãos, dos elementos para o sacrifício, ele sabe realmente aquilo que fala, mas ele confia na palavra do seu pai. Ele confia também que Deus vai prover um cordeiro. Isaac, irmão, já era sem dúvida uma pessoa capaz, suficiente para se opor ao seu próprio pai. Ele era, né? Mas Isaac, ele levou a lenha no seu próprio ombro. Isaac realmente se deixou amarrar, se deitar para o sacrifício. Irmãos, algumas aplicações para nós nessa manhã. Irmãos, aqui, como já vimos, Deus coloca seus filhos em provação, mas somente, irmãos, aquilo que vai nos sustentar diante das provações é a nossa fé no Deus que nós conhecemos e que temos comunhão com Deus. Por isso, o conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus, a experiência com Deus, a maturidade e comunhão com Deus é muito importante, entendeu? Para que no dia da sua provação, a sua fé se sustente. A sua fé não vai se sustentar por acaso, ao vento, ao léu, não vai. A nossa fé não se sustenta com aquelas meditações transcendentais, do nada, esvaziar a mente. A nossa fé não vai fortalecer e sustentar ficando parado ou ocupando a nossa mente e nossos corações com outras coisas. A sua fé vai amadurecer e vai ficar quando você busca cada vez mais conhecer a Deus, e dentro desse conhecimento buscar uma experiência de vida e de comunhão com esse Deus maravilhoso, com esse Deus Todo-Poderoso. Irmãos, Deus, naquilo que promete, Ele vai cumprir fielmente naquilo que Deus prometeu, E aí precisamos ter muito cuidado se é a promessa de Deus ou é a promessa daqueles que querem colocar a promessa na boca de Deus e não é, tá bom? Tem muita gente que faz promessa dizendo que está na Bíblia, que é a boca de Deus, e não é promessa de Deus coisa nenhuma, entendeu? Promessa de que você aceitar Jesus Cristo, a sua vida vai melhorar 100%, você vai ficar rico, não vai ter problema e vai ter a saúde perfeita. Isso
não foi promessa de Deus nem de Cristo, né? Pelo contrário, diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Temos que ter cuidado, né? Mas aquilo que Deus prometeu, Ele vai ser fiel a realmente cumprir. Irmãos, lembremos também que Deus, Ele proveu para si mesmo o Cordeiro, o Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, como sacrifício substituto em meu no seu lugar. Eu não provi nada, certo? Como Abraão ou como Isaac, aquele que merecíamos a morte era nós mesmos, mas Deus proveu para si um Cordeiro para morrer em nosso lugar, para satisfazer a ira de Deus sobre os nossos pecados. Então, Cristo ali é um Cordeiro, Ele é um Cordeiro substituto. Isaac não morreu, Isaac não derramou o seu sangue. Quem foi imolado foi o Cordeiro. Quem derramou o seu sangue foi o Cordeiro. E quando o Cordeiro estava lá, e Abraão imolou o Cordeiro, não houve mais nenhuma voz impedindo que que Abraão fizesse isso. E ele fez. Pensemos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pensemos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele realmente deu a sua vida em meu lugar, em nosso lugar, em nosso favor. Ele é o Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. Foi o que João Batista disse: esse é o Cordeiro de Deus. Não é o Cordeiro de Israel, não é o Cordeiro de João Batista, não é o Cordeiro de Pedro, é o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado, que tira os nossos pecados. Nós merecíamos, irmãos, de fato, a morte, mas Deus nos proveu a vida eterna no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entende o que é Jeová Jireh? Deus proverá. Deus já proveu. Deus proverá, Deus já proveu um substituto perfeito, sem mácula, pela nossa redenção, para a nossa salvação. Deus já proveu. Ele é o nosso Deus que proveu a nós. E precisamos, irmãos, dentro dessa ideia também, nós vamos passar por provações, vamos passar por provações. E Deus já tem provido o escape dessa provação. Deus já tem provido para mim e para você aquilo que vai nos manter firme diante das provações. Você tem a palavra de Deus, você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo. Você precisa estudar as Escrituras, mas estudar mesmo. Você precisa ler a palavra do Senhor, você precisa conhecer a Deus, você precisa buscar, dentro desse conhecimento maravilhoso de Deus, uma experiência de vida íntima com Deus, de comunhão com o Senhor, de comunhão com o Senhor, de uma vida de andar com Deus, como Abraão andou com Deus. Podemos tropeçar? Sim, Abraão tropeçou, e feio muitas vezes, na verdade. Mas lembremos que Deus é tão misericordioso e gracioso que Deus estava ali para intervir em nosso favor, para nos sustentar. E nós precisamos continuar confiando nesse Deus todo maravilhoso. Nós precisamos continuar amadurecendo a nossa fé, amadurecendo a nossa fé, amadurecendo a nossa fé criando calo, como se diz, a nossa fé criando estrutura, como se diz, a nossa fé criando armadura, a nossa fé criando firmeza, certo? É assim que precisa ser a nossa fé. E à medida que vamos caminhando, amadurecendo, o tempo passando na nossa vida cristã, nós precisamos ter uma fé de gente adulta, madura, não uma fé de criancinha, de menino mimados, de menino mimado, diante do pai e da mãe, diante das dificuldades da vida. Precisamos ter uma fé adulta, uma fé madura, uma fé que vem pelo conhecimento e pela experiência de uma comunhão tremenda com o nosso maravilhoso Deus. Vamos orar. Graças a Deus, Pai, pela Tua palavra, privilégio de estarmos aqui mais uma vez, privilégio, Senhor Deus, de nos deleitarmos nesse texto. Maravilhoso Pai, aplica a Tua palavra no nosso coração, é o que eu te peço em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Louvado seja o Senhor.